É um prazer poder participar desse seminário, conseguir trazer um pouquinho dos trabalhos que nós temos feito e participar dessa, eu diria, uma revolução na formação da engenharia dentro do Brasil e colocar isso dentro de um patamar da nossa realidade de evolução, não só como profissional, nós como profissionais professores e como os profissionais que nós formamos, né? Eu fico até um pouco tranquilo, né? Fiquei um pouco satisfeito em saber que não somente nós estamos aprendendo, mas todos os professores estão aprendendo, né? É uma metodologia, uma forma diferente de formação, da qual nós não fomos formados assim, né? Então, praticamente hoje, todos nós que implantamos uma metodologia, uma formação por competência, um empreendedorismo dentro da formação, né, do engenheiro, né, todos nós não fomos formados assim. Então, nós temos que formar profissionais de uma forma como as quais nós não fomos formados. E isso, como vários professores citaram aqui, faz com que o nosso preparo, né, o preparo do formador, né, do educador nesse momento, é muito importante. Então, desde o momento, não somente a mudança de um projeto pedagógico, não somente aí um enquadramento às novas diretrizes, novas DCNs, né, é justamente preparar quem está formando esse profissional. Eu acho que essa é assim, um dos grandes desafios aí dessa empreitada em que a formação de engenheiro no Brasil vem passando, né? Bom, na nossa instituição, eu sou formado em engenharia elétrica e hoje eu sou coordenador dos cursos de engenharia, coordenador de área, sobre as quais estão um conjunto de engenharias. Nós temos lá, trabalhamos com engenharia ambiental, civil, computação, elétrica, materiais, mecânica, produção, química, energia, materiais. E dentro disso traz para nós uma riqueza muito grande, porque cada formação dessa exige vamos dizer assim, uma ação empreendedora diferente, né? O engenheiro empreendedor. E ainda dentro da nossa faculdade, nós contamos também com a faculdade de arquitetura, né? Com o curso de arquitetura. Então, nós estamos trabalhando desde que as DCNs saíram, né? Desde que elas foram divulgadas. Então, nós procuramos já começar desde o início já essa implantação, trazer aí uma série de adaptações dos nossos PPCs para esses conjuntos. Um dos principais trabalhos que nós fizemos, e isso já começou em 2019, foi a implantação de projetos integradores, né? E qual foi a nossa proposta no trabalho do projeto integrador, já para trazer o aluno próximo do exercício da profissão de engenheiro e mostrar para ele como ele consegue criar ideias que tenham, como foi dito agora pelo professor, aquela ação de gerar uma atividade, como você consegue gerar uma atividade econômica, como você consegue, através do conhecimento, colocar em prática uma ideia que talvez até dentro dele ele nem sabia que ele tinha aquele potencial. Então, qual foi a nossa escolha, né? A nossa escolha foi o seguinte: desde o primeiro ano, né, o nosso curso é semestral, formado lá por 10 semestres. Então, nos semestres pares, 2, 4, 6 e 8, nós implantamos projetos integradores. Então, qual que era a ideia? Já no primeiro ano, quer dizer, no segundo semestre dentro da faculdade, ele participa de um projeto integrador. Nessa ideia do projeto integrador, nós pegamos, como nós temos um mix muito grande de várias engenharias dentro do mesmo centro universitário, a nossa ideia foi misturar todos os engenheiros e fazer propostas de projetos que envolvesse todas essas habilitações, né? Então, essas ações que são feitas junto com o engenheiro está dando um resultado muito interessante, né? Então, nós vamos ter agora, em 2022, o projeto integrador 4, né? Já é a nossa quarta etapa. Então, como é que nós dividimos? No projeto integrador 1, nós temos um tema livre, relativamente livre, orientado por professores, e são fornecidos aos alunos as primeiras ideias ou ferramentas de organização dentro de um projeto.
Então, ali eles vão ter que começar a ter o contato, como é que você organiza, como é que você divide, como é que você faz um cronograma, como é que você se organiza os diferentes trabalhos e como diferentes modalidades se colaboram para construir um projeto único no final, né? Nos trabalhos, nos projetos integradores 2 e 3, eles já recebem projetos orientados. E aí é para desenvolver habilidades e competências específicas dentro da área de projeto, sempre contando com esse mix de todas as habilitações, né? O quarto que nós estamos implementando esse ano será um projeto integrador, novamente de tema livre, para que isso possa contribuir com o projeto de final do curso. Então, ali eles já vão começar a ter um trabalho de tema livre, mas num nível já muito mais elevado, um nível de caracterização, detalhamento técnico muito mais focado com a habilitação, com o nível que ele já vai estar, né, no 8º semestre do curso. Então, isso para nós foi uma experiência. Começamos lá com 2019, né, bem quando saiu lá a resolução da DCN, a gente já estava com isso mais ou menos, com essa ideia de já sair e conseguir fazer esse trabalho, para que nós também pudéssemos aprender bastante com isso, né? Uma outra frente que nós utilizamos nos nossos cursos foi a introdução no curso, né, de as atividades de extensão, atividades curriculares de extensão. Então, foi colocado dentro do currículo, né, dentro da formação, dentro do projeto pedagógico, né, ações curriculares de extensão, onde ações voltadas diretamente para a sociedade, e não somente como uma questão só muito regional, mas a ideia é que isso se abra para necessidades da região, né? Atividades onde esses alunos, através de uma carga horária compatível, eles conseguem fazer esse trabalho junto com a comunidade. Esse trabalho possui uma orientação específica, produz ali softwares, produz vídeos, produz ações diretas, propostas de pequenos projetos que podem ser implantados diretamente na comunidade ao redor, né? E esses trabalhos têm dado assim resultados excelentes de ações diretas do aluno. É o aluno conseguindo ver diretamente aonde ele pode chegar. Eu acho que dentro dessa visão que nós procuramos hoje do engenheiro empreendedor, a ideia é mostrar o potencial que o aluno tem, né, em relação a isso, né? Desde pequenos projetos, a gente sabe que às vezes o projeto final de curso já traz uma boa visão para o aluno, mas isso acontece no último momento, quer dizer, quando ele às vezes desperta para que aquilo é uma ação empreendedora, que ele pode a partir daquilo surgir um negócio, uma empresa, envolver pessoas e criar uma ação direta com o mercado de trabalho, né? Isso acontecia só lá no final, né? Como nós já falamos agora nas apresentações anteriores ali, aparecia só no final do curso, né? E aí, se ele precisasse de algum apoio, ele acabava não tendo isso, né? Então, hoje, com esse trabalho de projeto integrador que nós fazemos, mais o trabalho das ASECs, né, que são as ações curriculares de extensão, nós procuramos com isso mostrar durante todo o curso qual é o potencial do aluno. E o que é interessante é que quando isso começa a aparecer, eles acabam procurando, alguns professores, né, nos procuram para dizer assim, mas será que com isso eu consigo fazer um negócio? Será que com isso eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? E a gente tem visto que algumas ações foram muito interessantes, né, em relação a isso, né? Um dos trabalhos, por exemplo, que parece muito simples, mas só para citar aqui rapidamente para vocês, né? Um aluno nosso viu numa máquina de prototipagem 3D que nós temos lá, aquela que vocês conhecem, existe aquela base pré-aquecida, que normalmente é uma placa simples ali, como se fosse de circuitos impressos eletrônicos, que pré-aquecem a base do material onde você vai fazer a impressão. O aluno olhou aquilo, ele falou assim, poxa, mas a minha esposa trabalha num laboratório de fertilização, né? E lá eles usam uma placa dessa daí e custa uma verdadeira fortuna, uma placa que se mantém a 35, 36 graus para poder fazer a manipulação de óvulos, né? de fertilização, né?
Ele acabou montando uma empresinha com isso, né? Hoje ele entrou no mercado fornecendo uma placa de aquecimento para esses tipos de aplicações da área genética e que ele já está vendendo, né? Então, acho que é essa amostra, né, que acho que se mostra interessante para que você consiga colocar o aluno e dizer assim, você é capaz, né? Você tem ferramenta. Então, o que eu vejo, né, o que nós temos sentido dentro da instituição, é que, ao trazer esses projetos para desde o primeiro ano que o aluno ingressa, né, e não deixar para ele ver somente lá no último momento, eu acho que foi o grande ganho quando as DCNs nos provocou, né, para que nós tivéssemos práticas diferentes, né. Procuramos trazer, ainda dentro dessa linha, mobilizar não somente o aluno, mas a gente tem que acabar mobilizando também o professor, o educador, né? Como eu falei no começo, os educadores, nós educadores, não aprendemos assim, né? Nós não aprendemos a ser empreendedores e não tínhamos o mesmo foco no curso, né? E nós temos que continuamente mobilizar os professores para que eles tenham essa ideia aflorando dentro das possibilidades do próprio professor, onde o professor também pode chegar e tornar empreendedora a sua visão, empreendedora a sua maneira, a sua forma de apresentar a disciplina, né? Então, nós temos, por exemplo, na instituição, semestralmente, sempre no começo de cada semestre, um ciclo de palestras focadas exatamente nessa parte das metodologias ativas, né? Da importância de se incentivar a ação da educação no empreendedorismo e focar isso dentro das principais linhas de foco, a mudança de foco do curso, né? Nós temos algumas disciplinas voltadas a isso, desde lá do início, né, do curso, por exemplo, disciplinas de design e inovação, por exemplo, que são focadas a mostrar para os alunos exatamente a importância de inovar e do design dentro do seu foco de engenharia. Nós temos disciplinas voltadas a empreendedorismo, que é para colocar esses focos diretamente neles e para provocar os alunos nesse sentido, né? A ideia é fazer essa provocação. Então, nós temos um conjunto de disciplinas chamadas lá de core curriculum, né? Que garante que essas disciplinas são dadas para todos os cursos de forma iguais. E todos os alunos acabam recebendo essa injeção. Então, a gente sabe essa injeção de o que é design, o que é empreendedorismo, onde você pode chegar, como é que você faz um planejamento financeiro, né? Para que isso acaba servindo uma base, e conforme eles vão vendo o projeto e vão ganhando conhecimento da engenharia, eles começam a associar isso aonde eles podem fazer aplicação. Então, esse foi um dos grandes focos dos nossos novos projetos pedagógicos, que de 2019 mesmo já começaram a ser remodelados para a gente aprender bastante com isso. Dentro do próprio projeto pedagógico, onde nós temos lá a matriz do curso, nós temos uma matriz com as cargas horárias, igual aquela que todos nós já temos, depois nós temos uma cópia dessa matriz, onde nós colocamos lá quais são as competências que cada disciplina, em cada semestre, procura desenvolver. E isso é feito junto com os núcleos docentes estruturantes, os NDEs acabam trabalhando isso junto com os professores, trazem isso para dentro dessa planilha, vamos dizer assim, dessa matriz, seria uma matriz das competências. E essa matriz de competências que são desenvolvidas junto com os professores. A ideia dessa matriz, que faz parte do projeto pedagógico, é justamente mobilizar o professor e lembrando, olha, a sua disciplina pode e deve desenvolver essas habilidades. E dentro disso, o que tem sido para nós uma surpresa, é que alguns professores vêm nos trazer e dizer assim, olha, lá nós desenvolvemos uma competência assim também, que não consta lá na planilha. Então, isso começa a ser uma mudança desse paradigma, né? Dessa mudança da abordagem que o educador faz, a abordagem que ele leva para dentro do curso, para identificar essa questão das habilidades. Não digo que isso é uma coisa fácil, né? Nem todos os professores se engajam da mesma forma, nem todos da mesma velocidade, e vejo que isso também não é uma questão de idade de professor também, não é questão disso, que professores mais novos são mais fáceis, não é isso que nós não identificamos. O que nós identificamos justamente é uma questão até mesmo da própria personalidade.
Nós sabemos que dentro do perfil empreendedor, né, dentro dessa linha, pessoas têm mais habilidades de ser mais empreendedoras do que as outras, né? Uns empreendem mais, arriscam mais, ou, vamos dizer assim, não sei se o termo correto seja arriscar, né? Mas eles são mais ousados, né, do que os outros. E isso faz com que um ser acaba sendo mais empreendedor do que o outro, né? Acaba sendo mais... avança um pouco mais nos pontos, né? E é justamente nessa identificação que naquelas semanas de planejamento, nas semanas lá de capacitação docente que nós fazemos todo o semestre, nós procuramos trazer ali palestras, cursos para os professores, para que eles acabam se mobilizando e ver o quanto eles podem atingir dentro das suas ações, né? Bom, aí complementa, e tudo isso aí a gente complementa com aquelas ações que já são iniciação científica, internacionalização do estudo, né? Isso na parte mais da formação, mas focado bem nessa questão da ação empreendedora e com a identidade das DCNs, né? Nós procuramos, desde lá de 2019, já trazer para que a gente pudesse aprender o mais rápido possível, né? Dentro ainda dessa linha, né, as ações de extensão, como eu falei para vocês, trazem uma versão, né, dessa aproximação do professor, do aluno com os problemas que você passam a ter na comunidade, e essa comunicação acho que foi um dos pontos assim mais positivos, onde a gente começa a entender aonde a gente consegue chegar com essas ações e aonde a gente consegue fazer com que o aluno veja e comece a entender a questão das oportunidades, né? Tem sido uma ação assim muito positiva em relação à formação do nosso aluno. Nós contamos também com a empresa Júnior, né, que já é um modelo um pouco mais antigo, né? As empresas juniores já são ações um pouco mais antigas, mas ela começa a tomar uma nova forma, ela começa a tomar vamos dizer assim, uma ideia diferente, né? A ideia júnior, a empresa júnior antiga, posso dizer assim, né? Ela era como se fosse um balcão de projeto, um escritório de projeto, que estava ali à disposição de quem quisesse desenvolver algum projeto específico. Hoje, a empresa Júnior é formada já com essa ideia de empreendedorismo, né? Trazendo essa ideia com as ações que os alunos podem disparar. A empresa Júnior começa a ter uma ideia dela ela buscar as aplicações, ela buscar a ação empreendedora junto à comunidade, né? Então, eu acredito que a empresa Júnior vai tomar nos próximos anos, ela vai tomar um papel muito relevante, um papel aí muito diferente do que vinha tomando nos últimos anos em relação à ação direta do engenheiro empreendedor com a comunidade.